transparente é uma bênção. Peraí. Aí, pronto. Agora esse tá melhor. Deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho. Separei uma palavra aqui, irmãos. Boa tarde, a paz do Senhor. Eu separei uma palavra aqui. Agora, eu tava ali sentado, fazendo alguns esboços, né, irmão? Estudando um pouco a palavra e não tem quando você ora. Eu não sei se já aconteceu isso com você rapidinho. Não tem quando você ora e porque o cabelo tá uma benção, ele incomoda a gente, né? Quando o cabelo não tá legal, ai, só Jesus na causa. Mas vamos lá. Não tem quando você ora. Não tem quando você ora e tem coisas que você se questiona, né? Você tá orando, você se questiona com Deus e começa a falar com Deus. E o Senhor, na hora que eu tava ali fazendo um esboço, sentado na mesa, né? Eu tô com uma pregação que o pastor pregou, que ele tá já há uns 3 dias, eu acho, ou 4, pregando em Gênesis 26. E coisas que o pastor falou na pregação, né? Ontem ele falou que ainda não fechou, Gênesis 26. E falando sobre o poço, né? E coisas que o pastor falou, eu sou assim. O pastor prega, quando eu vou na igreja, eu ouço a pregação, eu fico meditando, aquilo fica matutando na minha mente, fica falando na minha mente, até eu ter o entendimento e ver o que Deus quer pra mim com aquela palavra, onde eu preciso melhorar, mudar com aquela palavra. Você tá conseguindo entender? Eu, pelo menos, sou assim. Eu fico matutando ali, enquanto Deus não me dá o entendimento, a revelação, aquilo fica incomodando na minha mente. E aí, eu sentada ali na mesa, fazendo o esboço, o Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar ela com vocês. Amém? Então, eu quero mandar aqui a paz do Senhor. Deixa eu ver aqui. Diácono Hélio também. Diácono Hélio, que Deus abençoe. A paz do Senhor. Isabela Olino. A paz do Senhor, Isabela, que Deus abençoe. Camila Gonçalves Monteiro. A paz do Senhor, pastora. A paz do Senhor, minha amada. Fátima Carlos, a nossa irmã Fátima. A paz do Senhor, amada, Deus abençoe. Tô pra lá, né? Mas eu vou aparecer, em nome de Jesus. Nossa irmã Fátima, irmão. Tava lindíssima na porta da igreja. Diaconisa? Irmã Fátima, diaconisa? Aquela roupa que você tava, era o uniforme da igreja, mas você tava esplêndida, maravilhosa, tá? Eu falei com o pastor, falei, olha, eu parei, falei com a irmã Fátima correndo, queria tirar foto com ela, mas não deu pra tirar foto. Que acabei que eu esqueci de tirar foto, sabe? Porque eu amo uma foto. Acabei de tirar aquela selfie, eu queria tirar uma selfie pra registrar aquele momento, mas passou batido e eu não tirei a foto mais. Eu queria saber se aquela roupa é de obreiro, porque você tava maravilhosa, irmãos. Que pensa numa mulher chique. Irmã Fátima. Estava muito bem arrumada, né, no culto ali para receber as pessoas. Que coisa maravilhosa. Roupa de obreiro? Nossa, vou copiar. Copiar para as obreiras e para mim também. Vou copiar para mim também. Porque eu achei que você estava numa elegância, sabe? Sim, já viu aquela pessoa, sabe? Coisa divina. Tava maravilhosa. Que Deus abençoe. No nome de Jesus. Eu falei com o pastor. Logo assim que eu já falei, eu não falei que a irmã Fátima, se eu tivesse. Se eu não estivesse trabalhando, né, com o pastor e tal, eu entraria um pouquinho no culto e assistiria o culto, né? Mas não deu pra parar pra assistir. Deixa eu ver que ela botou aqui, não, era roupa minha mesmo, só Jesus. Nossa, sua roupa! Sem comentários. Porque você estava muito bem chique, muito bem arrumada, né? Eu falei com o pastor, falei, nossa, parece, sabe aquelas pessoas, né? Nossa, maravilhosa, muito bem, que Deus continue te abençoando e que você continue indo assim maravilhosa para a casa do Senhor, brilhando para a glória de Deus, amém? Porque tem esse arrumamento bonita para Jesus. Então, lembra quando a roupa, eu acho que era meio vinho com branco. Era vinho com branco, tinha uma coisa aqui assim na frente. Eu lembro mais ou menos, mas eu lembro que você estava divina, maravilhosa.
Era uma saia escura, eu não sei se era vinho ou vermelha. E ela era tipo aquela que faz assim, faz aqueles babadinhos na ponta, né? E tinha uma coisinha que assim, tipo, um babado aqui também com uma listra. Tava assim, era esse estilo de roupa que você estava. Porque ficou memorizado aqui na minha mente. Não tinha como não memorizar, né? Chique daquele jeito. Mas vamos lá, irmão. E eu tava ali. E o Senhor me deu uma palavra, eu vou compartilhar ela com vocês, amém? Eu vou compartilhar essa palavra. Espero que seja para edificação nossa. Não repare que o cabelo, eu amarrei ele porque ele não tá bom ainda. Tem que dar um jeito no cabelo, que os parentes ele logo avisa, né? Começa a enrolar. Mas eu falei, Senhor, vai assim mesmo. Porque não vai dar tempo de dar um jeito no cabelo, de dar aquele encarada legal, não vai dar tempo agora, né? Então eu vou deixar aqui uma palavra que se encontra em Hebreus, capítulo 5. É rapidinho, eu não vou poder demorar na live não, porque eu tô com algumas coisas para resolver ainda hoje. Ó, Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, versículo 12. Vamos ler? Hebreus capítulo 5, versículo 12. Que diz assim: porque, preste bem atenção, é uma saia preta e a blusa branca. Isso mesmo, era esse estilo de roupa. Preste bem atenção, ó. Hebreus 5, tô lendo aqui, vamos ler? Hebreus 5, versículo 12, que diz assim: porque devendo já ser mestre, pelo tempo ainda necessitais de que vos torne a ensinar qual seja os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Mas, irmãos, a palavra que eu quero frisar aqui é que a palavra diz assim, ó: porque devendo já ser mestre, ainda necessitais de que vos torne a ensinar, quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Aí você fala assim, mas pastor, por que você está falando isso? Presta atenção, estava sentada ali, eu falando com Deus, né? Fazendo os meus esboços e orando, conversando com Deus. Eu falei, Senhor, tanta provação, toda hora é uma prova, né? Toda hora é uma luta, toda hora é um problema que a gente tem que resolver. E conversando com Deus. E aí Deus me deu esse versículo na hora. Me deu esse versículo na hora e falou comigo assim: pelo tempo decorrido, já era para você ser mestre. Ou seja, essa situação, de repente você está passando pela prova e não é a primeira prova que você passou, ou não é a primeira prova que você está passando. Não é a primeira luta, não é a primeira vez que você caminha nesse deserto, sabe? Não é a primeira vez que você passa por essa situação. Você está conseguindo entender? Não é a primeira vez que isso te acontece. Não é a primeira vez. E o que você faz quando acontece? Não, pastora, quando isso acontece, eu me desespero, porque foi isso que Deus falou comigo. Deus falou comigo, sabe por que eu permito que você passe por provações e cada hora tem uma provação? Porque é para te fazer ficar mestre, sabe? É para fazer você ficar, você saber lidar com toda a situação, para você saber sair de qualquer situação, porque você já passou por ela. Ah, pastora, mas essa luta tá pior. Não tá pior. Não tá pior. Aí, eu meditando, eu fui pesquisar no dicionário o que significa rudimento. Rudimento significa estrutura inicial. Estrutura inicial significa primeiras noções, significa origem. Ou seja, Deus está falando assim, pelo tempo decorrido, você não precisa voltar na primeira ensinamento. Lembra da primeira prova? O mais difícil, irmãos, não é a segunda, é a primeira. Né? Tem situações que você passa na vida que a mais difícil é a primeira, a segunda você tira de letra. É igual, vamos supor assim, ter filho, por exemplo. O médico pergunta, é a primeira vez que a senhora vai ser mãe? Aí a mãe fala, não, já é meu segundo filho. Claro que cada gravidez tem
tem uma, como é que fala, reação no corpo, mas aí o médico fala assim, o que é deduzir? Se não é a primeira vez, ela sabe que o corpo dela vai mudar, ela sabe que tem um ser dentro dela, ela sabe, né, que os sintomas poderão ser alguns diferentes, alteração de pressão, pé inchado, mas ela sabe que no final vai nascer criança, ela sabe que terá dor, porque normal a cesárea, né? Ah, mas eu nunca tive cesárea, tá? Mas você sabe que vai sentir as contrações. Mesmo sendo cesárea, tem certas situações que ele permite, o médico permite. Não, tem que esperar os 9 meses, vai ter a criança no prazo certinho, cesárea. Mas quando começar a sentir as contrações, as primeiras dores do parto, a gente marca a cesárea. Né? Ou seja, a situação, o nascimento pode mudar, mas a gestação, os sintomas são parecidos. Né? Antigamente quase não se ia tanto a médico, porque a mãe orientava a mãe cuidava da filha, a filha cuidava da filha dela, e assim, né? Ia por quê? Porque experiências que foram vividas, foram passadas, e vai tornando aquela pessoa, né, experiente no assunto. Ou seja, o que Deus colocou no meu coração, em Hebreus 5,12, pelo tempo que você está passando, pelo tempo decorrido, pelo tempo que você tem de vida, pelo tempo que você tem de experiência com Deus, não precisa você voltar lá no início. Voltar na primeira base, no começo de tudo, para entender que Deus vai te dar vitória, para entender que Deus está no controle, para entender que Deus quer te fazer mestre nessa situação. Vai vir a luta? Vai vir. E qual vai ser essa situação? Mas, pastora, mas essa tá demais. De repente você tá se pensando assim, pastora, essa tá doendo muito, essa tá terrível. Eu já passei por prova, mas igual a essa não. Claro que igual a essa não. Mas tem um porém, você já passou por uma. Tem um porém, você já teve uma experiência. Tem um porém, você já viu Deus agir na tua vida. Tem um porém, você já conhece Deus e sabe que Deus, Ele não abandona. Sabe que Deus, Ele é fiel. Sabe que Deus, que mesmo que aprova a dor, que mesmo que Ele permita você passar pelo vale da sombra da morte, você não vai passar sozinho, porque Ele fez a promessa de estar contigo até a consumação dos séculos. Ou seja, é preciso voltar para o início. Era que Deus estava falando, é preciso voltar com você lá no início. Será que você não teve estrutura no começo para entender que o cristão passa por provação? Para entender que passa por desertos? Será que eu vou ter que voltar? Aí no mais abaixo ele fala assim, será que vamos ter que voltar com leitinho de novo? Para você que já sabe comer uma comida sólida? Imagine depois de você ter os seus dentes, depois de você saber mastigar, depois de você ter o entendimento do que é uma comida, do que é uma carne, do que é um alimento sólido, você voltar para leite, para mamadeira. Imagina que cena ridícula, um crente velho tem que voltar para mamadeira? Não. Pelo tempo decorrido já era para ser mestre, ou seja, pelo tempo decorrido já era para você saber lidar com essa situação. Aí você fala assim, por que Abigail, quando Davi foi para querer executar o mal, né, fazer justiça com as próprias mãos, fazer algo ruim contra Nabal e contra a descendência, contra a tribo dele, contra a família, contra tudo, contra aquela cidade, Abigail rapidamente pensou em agir. Sabe por quê? Porque ela já era mestre naquela situação. Ela já sabia quem era o marido dela. Ela já sabia que ele era só Deus mesmo. Que ele era filho de Baal. Ela já sabia como é que era a índole dele. Ou seja, ela já era mestre. Ela já conhecia. Ela já conhecia e sabia que tinha que agir. Sabia que tinha que agir, como agir. Ela já estava acostumada com ele, sabia que Davi não foi o primeiro. Davi simplesmente foi o primeiro que ia se levantar para fazer a justiça.
Davi seria o primeiro que não ia deixar aquilo passar em branco. Porque para ela agir daquela maneira, ela já conhecia e sabia que o marido dela era filho de Baal, era incrédulo. E ela tinha que fazer alguma coisa, ou seja, ela já virou mestre para saber lidar com o marido dela. A mesma coisa você. Pastor, eu tô sempre passando por aperto financeiro. Já era para você saber lidar. Já era para você entender. Já era para você saber que vai passar. Eu tava falando com o pastor esses dias. Eu falei, pastor, vencemos. Estávamos com 3 dívidas. Muito, né? Os irmãos lá da igreja sabe, porque a gente comentamos com os irmãos para estar nos ajudando em oração. E aí uma eliminamos. Glória a Deus. Aí ficou a segunda com muita luta. Eliminamos. Falta só mais uma para fechar com chave de ouro. Aí falamos, eu e o pastor vindo conversando, e as crianças, eu falei assim, nossa, nem parece que a gente venceu. Porque parecia tão impossível de ser vencido. Aquela situação, aquele gigante, parecia ser tão impossível aos nossos olhos natural, porque cada hora se levantava uma situação que a gente pensava assim, não tem como, não vai dar. Mas Deus, com seu poder e com sua glória, nos deu graça e nos mostrou que já éramos mestre, que sabíamos que teríamos que controlar a nossa emoção, o nosso sentimento, ter paciência para poder agir. Abigail, quando ficou sabendo, ela não se desesperou, não, peraí, eu tenho que fazer isso, isso e isso, sabe? Porque ela já estava mestre naquela situação, então ela sabia como agir. Se Deus está permitindo você passar mais uma vez pela mesma prova, ou por outra prova semelhante, ou por prova pior, se Ele está permitindo, Ele sabe que você é capaz de sair dessa situação vencedor. Ele sabe que você é capaz de, através dessa situação, não negar a fé e glorificar o nome do Senhor. Pelo tempo decorrido, já era para você ser mestre. Ou seja, já era para você ter estrutura. É isso que está falando. Rudimentos fala de estrutura. Não se desestrutura, ou seja, não perca o equilíbrio. Não se desmonte em meio à luta. Não se desmontem em meio às batalhas. Mantenha a estrutura. Por quê? Porque essa estrutura que você tem, ela não veio agora. Ela veio lá de trás. É do princípio. Por isso que a palavra diz assim, ó, porque devendo já ser mestre, pelo tempo, ainda necessitais de que vos ensine quais sejam os primeiros rudimentos da palavra. Ou seja, é necessário ainda que te dê estrutura. Pelo tempo decorrido, já era para você saber lidar com essa situação. Pelo tempo decorrido, já era para você saber lidar, como agir. Peraí, na outra prova, eu estava falando isso de manhã com o pastor, né, e com o meu filho Mateus, que ele falou que ele teve uma visão e tal. E eu falei com ele, meu filho, preste bem atenção. Toda vez que o povo errava, pecava contra Deus, né, que o povo errava e pecava, o povo perdia o temor, né? E quando o povo perde o temor, o povo começa a pecar, a mentir, a viver de maneira iníqua que desagrada a Deus, na iniquidade. E toda vez que o povo perde o temor a Deus, ele tinha que fazer alguma coisa, acontecer alguma coisa ruim, infelizmente, para trazer de volta a realidade, né? A realidade do povo, a voltar a ter temor a Deus e a voltar aos princípios de Deus. Toda vez Deus tinha que fazer isso. Por quê? Porque eles se esqueciam, né? Se esqueciam do princípio. Ou seja, quando você estiver na batalha, lembra do princípio. Como é que você venceu a primeira luta? Para analisar. Analisa você a si mesmo agora.
Você não... Eu sei, é muito bom a gente receber aquela profecia, alguém vir no manto, rodando, entregando. É muito forte, é forte. Mas é muito bom. Eu coloquei isso aqui no Face ontem. É muito bom, melhor ainda, quando você mesmo cai em si e vê como você está, o que você precisa fazer e como você deve agir. Eu postei sobre isso falando sobre o filho pródigo. É bom que alguém entregue alguma coisa? É bom. Mas melhor ainda é quando você cai em si. Peraí. O filho pródigo pensou, eu errei. Eu tenho que fazer alguma coisa, mas não só vou pensar, eu vou agir. Ou seja, pelo tempo decorrido, não está na hora só de você pensar, está na hora de você agir. Você está conseguindo entender? Pelo tempo decorrido, não está na hora mais de não, chorar. Não, pelo tempo decorrido está na hora de, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso mudar essa situação. Porque foi isso que a Abigail fez. Pelo que eu conheço meu marido há anos que eu tô com ele, esse homem só Deus mesmo pra agir. Pelo tempo decorrido que eu estou com meu marido, eu já conheço ele. Então eu já sei como agir com ele. Eu já sei como agir quando ele faz besteira. Porque ele tá sempre fazendo besteira. Né? É a mesma coisa a mãe quando tem um filho. Eu lembro uma vez quando minha filha aprontou no colégio, minha filha Mayra, e a professora falou assim, me chamou no colégio, eu fui lá. Né? Ela estava no Brizolão na Penha, eu fui lá. Aí a professora falou assim, não, porque Mayra, não sei o que, brigou com outra menina, não lembro agora direito. Aí eu falei assim, olha, se Mayra fez alguma coisa com a outra menina, alguma coisa a outra menina fez com Mayra. Por quê? Eu não tô defendendo a minha filha. Eu falei com a professora, porque eu conheço a minha filha. Eu conheço a filha que eu tenho. Eu sei que ela não é santa, eu sei que ela não é bobinha. E se ela fez alguma coisa alguém fez com ela. Entendeu? Porque ela não é doida de pegar, fazer alguma coisa com alguém sem ninguém ter feito alguma coisa com ela. Aí eu peguei e falei assim, eu conheço a minha filha. Não tô passando a mão na cabeça não, que ela vai ficar de castigo, vou corrigir como tem que corrigir, mas a senhora veja, porque alguém fez alguma coisa. Aí a tal menina, era até próxima, vizinha minha, por coincidência, umas 4, 5 ruas, fui na casa da menina, com a Mayra. Acabou a tardezinha, fui lá e falei com a menina falou com a Mayra, e falou o que aconteceu. A menina bateu em Mayra, a Mayra bateu na menina. Isso elas eram pequenas. Né? Aí ele pediram desculpa ali, né? As duas eram da igreja. Não sei se a menina ainda é, mas as duas na época eram pequenas, 9 anos, eram da igreja. Aí eu falei, 8, 9 anos. Eu falei assim, mas eu conheço a minha filha desde pequena, se ela tiver que falar, ela fala mesmo, desde pequena, irmãos. Pra você ter noção como eu conheço a minha filha, quando ela tinha 4 anos, 4 para 5 anos, 4 anos. Ela aprontou e eu falei assim, você só vai sair daí, botei ela de castigo com a cara pra parede. Né? Porque na minha época tinha castigo pra criança de 4 anos. Eu peguei e botei ela de castigo pra parede. Você só vai sair daí quando você pedir desculpa. Porque você fez errado. E deixar ela de cara de castigo. Cara pra parede. Irmãos, aí o pastor chegou, a gente jantou, ela jantou, tirei do castigo pra jantar, né? Pra fazer as coisas normal, tomar banho e tal. Depois voltou pro castigo. Você acredita, irmãos? Aí o pastor foi dormir. Você acredita que 4 horas da manhã ela ainda estava de cara pra parede? E eu sentado esperando ela pedir desculpa. E ela não pediu. Quando foi já perto, já quase amanhecer, que eu acho que ela cansou. Porque, pra você ver. Por exemplo, quando eu falo dessa minha filha Mari, irmão, é porque ela tá lá pra dentro. Ela não tá ouvindo não, mas quando eu vou mostrar o vídeo a ela. Né? Quando eu falo dessa, eu conheço a minha filha. Minha filha é, sabe, é benção. Se ela falar, ela fala mesmo, sabe? Aí ela ficou até quando, acho que tava cansando com aquele sono. E o pastor falou, tirar ela. Eu falei, não posso tirar, mas porque se eu tirar, ela vai saber que eu vou ceder pra ela. Eu não posso ceder. Eu tenho que moldar, porque a Bíblia fala o quê? Ensina de pequeno a criança. Caráter se ensina de pequeno. Não espera a criança ficar com 10, 11 anos, 12 anos. Você ensinar não, ensina de pequeno. Bateu no coleguinha, vai lá pedir desculpa. Fez errado, conserta.
Brincou com o brinquedo? Guarda. Eu, pelo menos, sempre ensinei assim. Ensinei a lugares, banco, não é lugar de bagunça. Uma vez eu e Matheus no banco esses dias, tem uns 2, 3 meses, e a mãe soltou a criança dentro do banco. A criança foi lá, quebrou na Caixa Econômica. A criança brincando, pulando, correndo. Entrou por debaixo da mesa de vidro, irmãos, e levantou aquele vidro, caiu por cima da mão da criança, todo mundo desesperado ali. Minha pressão já foi para 19, quase 20. Aquela criança quase me matou. Ela caiu, ela chorou, a mãe veio aquele desespero, né? Gritando. Eu falei, errado é a mãe. Eu falei com o Matheus, tá vendo aquilo ali, Matheus? Não faça isso com seu filho. Porque tudo eu uso para ensinar. Eu falei, não faça. Se você vem num banco, você vai num lugar público, seu filho tem que ficar na sua mão, no seu colo. Seu filho é sua obrigação, é sua responsabilidade. Não é responsabilidade dos outros. Não, mas porque... aonde você for, o filho é teu. Né? Minha mãe falava, minha mãe fala porque eu tá vivo, aquela hora é o Senhor, né? Minha mãe fala, quem pariu Matheus que embale. Minha mãe nunca ficou com uma Matheus pra mim, pra nada. Uma vez que ela ficou, eu falei, não, mas eu vou ali comer pizza com o Márcio. Fomos pro baile na época, só voltei no outro dia de manhã. Desse dia pra nunca mais. Pra nunca mais minha mãe ficou. Ela ficava pra eu ganhar neném. Se ela vem pra minha casa, ficava uma semana, 15 dias, e depois ela voltava. Agora, pra eu ir pra bagunça, até no churrasco, quando eu ia na casa do meu pai, festa, eu que tinha que olhar, dar mamar, trocar fralda, não tem negócio de jogar responsabilidade pro outro. Né? E tem pessoas que, infelizmente, quando tá passando na prova, na luta, ela joga a responsabilidade pro outro. Ela joga o compromisso dela pro outro. Aí eu falei, não, ela vai ficar ali. Quando ela viu que o olhinho dela tava pesando, ela veio, mãe, desculpa. Aí eu falei, tá desculpado, Deus te abençoe. E foi deitar e eu vim dormir. Aí eu falei com o pai, tá vendo? Olha a hora aqui, é 6 horas da manhã. E ela ficou, irmão. Ficou em pé de cara pra parede. Pra você ver que de pequeno, 4 anos, o gênio forte. E eu tinha que fazer o quê? Trabalhar nesse gênio. Eu falei com ela, Mara, você é muito inteligente. Você é geniosa. Tem que usar isso pra Deus. Simples de pequeno, eu falei com ela. Uma vez, irmão, pra você ver que ela é uma benção. Ela machucou a perna. O pé. Eu lembro que ela caiu, machucou o pé, não lembro agora. Sei que ela tava com o pé machucado. Aí botou gesso no pé. Aí tirou, não sei se engessou e enfaixou o pé, não lembro agora. Mas ela andava mancando e tudo tinha que pegar ela no colo, botar sacola. Aquele trabalho todo com ela, né? Aquele trabalho todo com ela. E aí ela pegou, de madrugada foi no banheiro. Eu sempre, tipo assim, gente, agora eu consigo dormir mais, eu consigo dormir melhor, porque já são adolescentes, né? Pré-adolescentes, estão maiores. Então já não tem tanta aquela preocupação. O tempo decorrido me fez mestre. Então hoje eu já consigo dormir. Mas quando é pequeno, a gente tem aquele sono mãe, né? Tem aquele sono de gato. Mesmo tempo que tá dormindo, abre o olho pra ver. E aí ela foi no banheiro. Quando ela foi no banheiro, olha só, irmão. Ela foi no banheiro. Pá, pulando. Acho que ela pensou assim. Se tiver alguém acordado, eu vou ver o barulhinho do pezinho. Foi pulando. Aí daqui a pouco ela pensou que eu tava dormindo, todo mundo dormindo. Ela andou normal pela casa e foi ela andando. Quando eu vi, eu falei, amanhã você começa a andar direito. Para de palhaçada. Daí quando ela me viu, ela foi pra pular. Foi isso mesmo. Quando ela me viu, ela foi pulando. Anda direito, porque eu já te vi. Você indo pro banheiro andando normal. Então anda direito. Amanhã vamos tirar essa tala do pé. Pra você ver, irmão. Então, tipo assim, eu conheço a minha bênção. Sei quem é. Ou seja, pelo tempo que eu crio, pelo tempo que eu convivo, eu já conheço. A irmã Bruna tá rindo, irmã Diaconisa Bruna. É verdade, pergunta a Mayra. Ela foi pulando, irmão. Pulando. Aí daqui a pouco ela viu que não tinha ninguém, andou normal. Quando eu vi que ela tava andando normal, que ela me viu, ela começou pulando. Eu falei, pode andar direito. Anda normal. Porque eu vi que amanhã, eu falei, pai, amanhã a Mayra vai andar normal, porque ela tava andando normal para ir no banheiro, irmão. Normal. Mas o que? Pra ficar ainda recebendo os mimos, né? Pra ficar ainda pegando no colo, aquele trabalho pra dar banho. E ela é grande, irmão. Eu tenho que dar banho nela. Ela é grande. Mas ela sabida. Né? Aí eu falei com ela, desde pequena eu falava, Mara, você é muito inteligente. Você tem que usar isso pra Deus. Você tem que usar isso pro bem. Entendeu? Para as coisas de Deus. E sempre
Porque eu sabia que ela era inteligente, ela pensa rápido, ela responde rápido, não é de muito falar. Você pode ontem eu fiz o vídeo, ela é na dela, mas ela é muito inteligente. E eu falei com ela, você tem que usar isso tudo pra Deus e tudo pro bom, pro bem. Então quando alguém vem me falar alguma coisa dos meus filhos, né, agora não mais, porque agora já são grandes, quando era pequeno, eu falo, não é meu filho. Eu não sou aquela mãe que passa a mão na cabeça, eu conheço as minhas peças, né? Eu falava, eu conheço as minhas criaturas. Eu conheço as minhas criaturas, então eu já conheço. Então eu sei o tipo de cada um, eu sei como lidar. Pelo tempo decorrido, eu sei como lidar com cada um deles. Ou seja, o que Deus está falando, pelo tempo decorrido, é para você ser mestre nessa situação. Não levar em consideração certas coisas. Como você agiu na primeira vez que você passou por essa prova? Porque a Bíblia está falando assim, ó, rudimentos fala de estrutura inicial. Ou seja, antes de você passar por essa prova que você está passando agora, Deus é tão maravilhoso, Ele te botou em outra prova primeiro. Incrível, engraçado, parece cômico, mas é verdade. Antes de chegar essa prova, chega a prova primeiro. Como eu falei do parto. Antes de você ganhar o neném, de você ter a criança, que a irmã Obreira Regiane está vendo, saudade, meu amor, né? Antes dela ganhar a criança, o que vem? A dor, a cólica, a contração. Ou seja, antes de vir uma prova maior, você passa por uma prova menor. E como você agiu na prova menor? Se desesperou? Abandonou a fé? O que você fez? Foi o que eu falei. Analisa você mesmo. O que você fez quando você passou pela primeira prova? O que você fez quando você passou pela primeira prova? Para pensar. Jejuou. Orou. Chorou. E Deus foi lá e atendeu. E o que você vai fazer agora nessa prova que você está passando? Orar. Jejuar. Chorar. E Deus vai atender, irmão. Porque Deus é fiel. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não resiste um coração quebrantado e um espírito contrito não resistirá ao Senhor. Então tá na hora de você ver e lembrar que você tem estrutura. Você aguenta assim. Para de pensar que eu tô nessa prova, eu vou morrer. Não vai morrer nada, tá? Não vai morrer. Levanta essa cara, vai tomar um banho, vai ler a Bíblia, vai jejuar. Não, eu não tô aguentando. Tá aguentando sim, e vai aguentar até o final. E Deus vai te honrar, porque Ele é Deus. Ah, meu pastora nada. Levanta, vai tomar um banho, se arruma, faz igual a irmã Fátima, coloca a tua melhor roupa e vai adorar a Deus. E quando você não estiver aguentando mais, acorde de madrugada, dobra o teu joelho, entrega tudo em oração, chore mesmo. Fale com Deus onde está doendo, mostra a Deus. O que você fez no princípio? Porque fala, pelo tempo decorrido, é necessário te ensinar o que você tem que fazer para vencer essa prova. Toda vez que entrávamos em prova, sabe o que fazíamos? Né? O que fazemos? Levanta todo mundo para jejuar e orar. Aqui em casa é assim, todo mundo, e acabou. Vamos tampar todas as brechas. Se portas estão fechadas, vai todo mundo ter que orar e acabou. É todo mundo junto. Quando Jacó, ele foi para se encontrar com seu irmão, o que ele falou? Todo mundo vamos jejuar. E se tiver deuses estranhos, tira tudo. Tira os deuses estranhos, tira tudo que está atrapalhando, porque precisamos de um favor de Deus. Ou seja, você sabe como agir. Pelo amor de Deus, haja como você aprendeu. Como Deus te ensinou lá no princípio. Eu sei que estamos vivendo uma geração e uma época de modernidade, uma época de inovação. Pensamento positivo, eu vou vencer. Não é pensamento positivo, é atitudes. O filho pródigo teve um pensamento positivo. Eu reconheço, eu errei, tá. Mas ele teve uma atitude. Não é pensamento positivo e nem determinação. São atitudes. Atitudes que te farão mais que vencedor em Cristo Jesus. E qual atitude são essa? Jejum, oração. Jejum, oração, palavra. Jejum, oração e palavra.
Eu sei que os tempos mudaram, mas os métodos para Deus te ouvir e para Deus mudar a tua história ainda é o mesmo. Acabou. Você viu? É fácil. Acabou. Não tem muito o que falar. Aí eu falei com Deus, eu tava sentada ali, falei com a minha filha Mara, eu vou gravar um áudio ali que eu tenho que passar, tá queimando aqui dentro e Deus tá mandando eu passar, né? Eu falei que eu tô com aquela peleja de gravar vídeo, né? Aí eu falei assim com Mara, fica aí que eu vou ter que ir lá gravar esse vídeo, passar. Eu tô estudando uma coisa e Deus me dá outra. Aí eu falei, Senhor, é pra mim? E o Senhor falou, não, é pra você passar. Eu falei, então, se é pra me passar, eu vou passar. E eu tô passando, não sei pra quem é. Não vou mentir, Deus tá... Não sei pra quem é. Eu tô passando e quem estiver recebendo vai entender com o que é com você. O século XXI, muita novidade, muita coisa legal, né? Temos muitos meios de tecnologias que nos favorecem para o reino de Deus, mas o método para você ter vitória ainda continua sendo o mesmo. E qual é, pastora? Jejum e oração. E palavra. Jejuou, orou, pede a Deus uma palavra e aguarda no Senhor. Pastora, ir para a porta abrir. Jejum e oração. Vivemos uma geração, irmãos, que consegue sacrificar muito. Se falar para você subir um monte 10, 20 vezes, você vai subir. E agora, será que você consegue orar 10, 20 vezes? Será que você consegue pelo menos uma vez jejuar? Pastor, eu não consigo jejuar, meu estômago é fraco. Jejua meia hora, 20 minutos. Não é quantidade, irmãos, é a qualidade. Deus sabe se você tem uma saúde fraca, se você é dependente de vários remédios. Deus conhece você melhor do que eu. E Deus conhece você melhor do que você mesmo. Sabe até onde você pode suportar. Sabe até onde você pode fazer. Esses dias eu falei com os irmãos. Quando os meus filhos eram pequenos, eles jejuam desde pequeno. Cassinha fazia a mamadeira dela, eu lembro. Quando ela tinha 2 aninhos, eu fazia a mamadeira dela, botava uma mamadeira em cima da mesa, o café de todo mundo, e falava, a gente acordávamos, né, 6 e pouco, 7 horas da manhã, porque criança acorda cedo, eu nunca vi isso, eles dormem tarde e conseguem acordar cedo, e eles acordavam cedo para brincar, irmão, né, porque na época não tinha creche, não tinha colégio, e acordava cedo para brincar, e acordávamos cedo, eu, ele, o pastor, para ralar doce, para fazer os cocadas, e eu falava com eles assim, hoje a gente vai jejuar. E começávamos a jejuar, e ali, né, 7 horas da manhã, cantávamos louvor, orávamos, né, o pastor orava e cantava o louvor, aí deixava uma palavra, a gente não tinha muito entendimento, mas lia uma palavra. Quando dava 9 horas, irmãos, ou antes de 9 horas, quase 9 horas, a gente entregava o jejum. E todo mundo tomava café, pegava, a casa não contava, a mamadeira ela, e agradecemos a Deus por o quê? 1h30 de jejum. Jantávamos, ia dormir. Quando acordávamos, fazia 1h30 de abstinência de alimento. Mas eu não entendi o que era um jejum mais prolongado, não entendia. Mas eu queria fazer algo para Deus, eu queria sacrificar minha carne, eu queria jejuar. Queria que os meus filhos entendessem o que é jejuar. Você está conseguindo entender? O tempo mudou, o século mudou, mas os meios de buscar a Deus e de conseguir um favor de Deus continuam o mesmo. A porta está fechada. Eu sei que dá vontade de bater de porta em porta, mas bate na porta do céu. E como eu bato na porta do céu, pastora? De joelho. E como eu bato para a porta abrir, pastora? De joelho. E como eu faço para Deus me ouvir, pastora? Chora e ora. Chora e ora. Não, mas eu pensei que fulano orando por mim. Orando, a pessoa te ajuda em oração. Mas a oração que surge mais efeito, grava isso. A oração que surge mais efeito e que incomoda mais a Deus é a tua oração. São as tuas palavras. Seja ela da maneira que for. Às vezes você não sabe falar. Eu estava ontem falando, Senhor, me ensina a orar, não sei orar. Eu não sei como falar, eu não sei o que falar. Eu falo as minhas dores, eu falo as minhas vitórias, mas me ensina a orar, Espírito Santo. Intercede. Sabe? Que o meu clamor entre.
numa conexão com o Espírito Santo e mova a Deus. Porque eu não sei. Tem situações na sua vida que você não vai saber como agir. E o que você vai fazer? Orar. Você tem estrutura. Deus já lembra da primeira prova que você passou. E olha que você era novinho na fé. E olha que você não tinha muita experiência. E olha que você não conhecia muito da Bíblia. E olha que você não tinha conhecido muitos irmãos em Cristo. Você não tinha muito conhecimento daqueles irmãos. Não, aquele irmão da oração, o irmão do fervor. Você não tinha muito esse conhecimento daquele pastor do manto, daquele profeta. Você não tinha esse conhecimento. Era vale você e Deus. E o que você fez? Lembra? O que você fez? É isso que Deus mandou nesta tarde. Eu falar para você o que você fez quando você estava passando a primeira prova. Deus estava te estruturando. Desde lá de trás. Ou seja, desde o começo. Para você usar tudo que você aprendeu agora. Irmãos, tem crente que passa por provações duras. Aí você fala assim, como aquela pessoa está conseguindo? Eu não conseguiria. Mas aí você esquece de... Não, você olha para a provação. Mas quando você para e analisa para a pessoa e para de olhar para a provação e olha para a pessoa e começa a olhar a estrutura, o que é a estrutura, o que ela viveu, o que ela passou, né? Começa a ver a pessoa e você fala assim, nossa, não. Mas também, aquela pessoa é uma pessoa de oração. Aquela pessoa é uma pessoa de jejum. Aquela pessoa é uma pessoa que busca Deus. E por isso que ela venceu. Amém? Deus não tem queridinhos nem preferidos. Todos somos filhos. Todos receberemos favores de Deus, milagres de Deus, providências de Deus. Uns receberão rápido, outros demorado. Uns receberão na hora, outros receberão depois, mas todos receberão. Deus ouve a todos, responder a alguns, mas ouvir ouve a todos. E que faz Deus responder a alguns? É porque alguns não se acomodaram. Peraí, como é que eu venci? Né? Deus falando para Moisés. Moisés, você lembra o que eu fiz lá no Egito? As pragas? Você lembra o que eu mostrei para Faraó? Você lembra que eu endureci o coração de Faraó para mostrar que eu sou Deus? Que não há outro igual a mim, nem além de mim, eu sou o único? Você lembra, Moisés? Aí eu creio que Moisés também se lembra, o Senhor. Então, o que eu faço? Perguntou Moisés. E o Senhor falou para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche. Ou seja, o que você fez lá atrás, Moisés? Você não marchou? Você não conseguiu seguindo o que eu te orientei para fazer? Você não ia e voltava para Faraó? Faraó, liberta o povo, e ele não. Aí Deus mandava, Faraó, liberta o povo, e ele não. Você não obedecia, não marchava? E não dei vitória, não libertei o meu povo? O que está acontecendo agora? Por que você não está orando agora? Porque em meio a essa situação, em vez de você estar murmurando, reclamando, questionando, não vai orar? Não é a primeira vez que isso acontece com você. De repente, não com essa gravidade. Não com tamanha intensidade, claro. Como eu falei com os irmãos que eu postei aí. Eu passei mal esses dias, né? Fui desacordada para o hospital. Passei mal no banheiro, desmaiei. O pastor... Fui desacordada e quando eu acordei no hospital, irmão, com uma vergonha. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E quando eu dei em si, que eu estava naquela situação, eu falei, meu Deus, olha só, irmão, eu não podia passar por isso. Senhor, eu sou tua serva. Senhor, eu jejuo e oro. Eu comecei a me questionar. Fiquei com vergonha do médico, vergonha dos meus filhos, vergonha de tudo que eu estava passando no hospital. Eu falei, nossa, não acredito que isso aconteceu comigo. Meu Deus do céu, eu já vi isso em outras situações, mas não comigo, Senhor. E eu, irmãos, eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal porque eu estava passando mal e fui ao médico. Eu falei, foi igual quando meu pai morreu. Eu falei, não, meu pai não podia morrer. Sei, antes de se cumprir as promessas, dele entrar dentro da igreja, dele pregar a palavra, foi as profecias que eu recebi. E quando meu pai morreu, eu fiquei muito mal também. Eu falei, nossa, não aceito isso. Comigo não. E como eu venci aquela dor, a dor do pranto, do luto, na oração, no jejum, nas buscas a Deus, nas entregas a Deus. E aí quando eu voltei para casa, eu voltei muito cabisbaixo.
né? Aí o pastor me trouxe, foi de madrugada isso. Aí eu, nossa, logo eu chorei a beça, né? Porque eu sou chorona pra caramba. Por que eu? E aí depois o pastor foi conversando comigo, falei, não, tá bom. E aí eu voltei a orar, eu falei, Senhor, né, me ajuda, eu tenho que ter a estrutura para saber que somos carne, somos ser humano, somos falho, né? Há processos que vamos viver, há situações que, seja boa ou ruim, vamos passar. E temos que saber passar, temos que ter estrutura. E Deus, irmãos, Ele está forjando a nossa estrutura, Ele está nos estruturando através dos acontecimentos. Irmãos, e não há situação melhor para fazer o crente crescer que não seja na prova. Você pode ter certeza, melhor lugar. Eu sei, depois que a gente passa... Não, sério, depois que a gente passa, a gente dá aquele alívio, respira, testemunha, como eu tô testemunhando agora, ri da situação, né? Aconteceu cada coisa, vamos a Deus, ri da situação, mas na hora, nossa, na hora você busca de tudo que é meios. Primeiro você busca os meios terreno, é normal. Porque a mulher do fluxo de sangue fez isso. Então, eu não julgo você e não julgue ninguém. Ah, fulano correu atrás de ciclano, pediu pra ciclano. Não, isso é normal. Somos ser humano. Né? Ser humano. Fazer o quê? Pedir uma ajuda ao próximo. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tava na possibilidade dela, eu tenho dinheiro, eu tenho como fazer, eu vou correr atrás. E ela correu atrás. Mas quando saiu da possibilidade dela, né, do que estava ao alcance, do que ela gastou tudo para fazer, ela recorreu a Deus. Ela recorreu a Deus. Fez tudo que tinha para fazer. Tentou. Recorra a Deus. Eu sei que às vezes, infelizmente, irmãos, eu não julgo aquela mulher, porque eu entendo que às vezes a gente só deixa para recorrer a Deus e aos meios que Deus nos ensinou desde o princípio, quando as estruturas humanas ou quando as fontes terrenas se acabam. Ou seja, você às vezes só vai orar e jejuar quando o teu contatinho no seu celular sumir, te desprezar. Às vezes você só vai orar e jejuar quando o seu recurso humano acabar. Às vezes você só vai orar e jejuar quando você vê que o teu dinheiro não paga o que você tanto busca. Às vezes você só vai orar e jejuar quando você entender que não é com teu braço de homem, mas sim com a mão forte de Deus, com o braço forte de Deus, que você obterá a vitória. Então, em nome do Senhor Jesus, pelo tempo já era para você ser mestre. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei. Eu não posso nem falar. Eu não sei o que está causando essa prova, ou o porquê dessa prova. Mas de uma coisa eu sei. Um caminho dá para você fazer. Está ao teu alcance. E é possível a você. Dobra o teu joelho. Vá orar. Vá jejuar. Se separe. E Deus vai te orientar. Ele vai vir com a luz. Ele vai vir com resposta no deserto. Ele vai enviar providência onde não tem. Abre porta onde não tem porta. A Bíblia fala que Eliseu estava cercado pelo exército inimigo. Estava ele cercado pelo exército inimigo. Ele e Geazi, seu moço, seu servo. E quando Geazi viu que estava cercado pelo exército inimigo, Geazi se desesperou. Normal, visão terrena, humana. Às vezes a pessoa olha pra você, ela se desespera. E tenta desesperar você. Né? É normal. Visão de Geazi. É normal. Não fique com raiva. Não, eu aprendi e tô te ensinando. Tô passando pra você o que eu aprendi. O que eu aprendi do Senhor eu tô te passando.
Pessoas com visão de Geazi é normal querer te assustar. Pessoas com visão de Geazi é normal falar que você não vai conseguir. Pessoas com visão de Geazi é normal falar que o inimigo é maior do que o teu Deus. Pessoas com visão de Geazi é normal achar que tudo que está acontecendo na tua vida não tem solução. Pessoas com visão de Geazi. Aí Eliseu falou assim, estamos cercados? Olha para lá, olha para o alto, olha para o céu. Aí o Senhor é tão maravilhoso, né, que Eliseu falou assim, Senhor, abre os olhos de Geazi. Não adianta eu falar com ele. Porque tem situações, irmãos, presta atenção, pega isso aí. Tem situações que não adianta você falar. Por isso que é necessário você ter uma vida de oração e jejum. Ah, falar com meu marido, não adianta, tem homem que é só Deus. Falar com a minha mulher, não adianta, tem mulher que é só Deus. Falar com meu filho, não adianta, tem filho que é só Deus. Ele tem que ter uma experiência. Ele tem que ter. É difícil, dói. Mas infelizmente ele tem que ter a experiência dele. A história dele, a vida dele. Você teve a sua, eu tive a minha, e ele vai ter a dele. E assim é o curso da vida. E aí Eliseu falou, Senhor, Geazi está há muito tempo comigo. Tá vendo que o Senhor é comigo? Tá vendo o que o Senhor fez através da minha vida? Mesmo assim, ele acha que o exército humano, terreno, é maior do que Deus. Do que Deus na minha vida. A Bíblia fala que maior do que está conosco, maior do que está em nós, ou seja, maior é o que está em nós, dentro de nós, que é Deus. Nós somos a morada de Deus, o altar de Deus, nós somos templos de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está com eles, o que está com no mundo. Aí Eliseu falou assim, Senhor, abre os olhos de Geazi para que ele veja. Ou seja, pelo tempo decorrido que Eliseu andava e Geazi com ele, Eliseu já era mestre de conhecer caráter e personalidade de Geazi. A ponto de ele falar assim, Senhor, eu não vou falar com ele. Mostra o Senhor a ele. Sabe? Porque se uma pessoa que andou comigo há tanto tempo não conseguiu ver Deus na minha vida, não conseguiu ver que Deus está comigo e não vai deixar que nada nos aconteça. Se uma pessoa que está andando comigo, que viu Deus agir, que viu Deus curar, que viu Deus fazer operar milagre, não consegue ver, não é eu que vou abrir e regalar os olhos dela. Senhor, agora essa causa aí é com o Senhor. O Senhor abre os olhos dele aí. Aí o Senhor abriu os olhos de Geazi. Porque Eliseu já era mestre de reconhecer. Tá calor pra caramba aqui, irmãos. Sem ventilador. A paz do Senhor, Alessandra. Meu amor, minha amiga, saudades. Aquele cafezinho abençoado. Eliseu já era mestre em conhecer atitudes humanas, terrenas, tanto que ele conheceu daquela mulher e ele falou, o que eu posso fazer por ela, né? Porque ele viu que estava faltando algo naquela casa. Mas amém, não é essa a mensagem. Vamos voltar aqui para Geazi. E aí Geazi abriu os olhos, Deus abriu os olhos de Geazi. Quando Geazi abriu os olhos e viu, ele falou assim, nossa, Senhor meu, chamando Eliseu, Senhor meu, nossa, Senhor meu, das minhas palavras, cara, das minhas palavras carioca, como diz Alessandra, fala que eu falo muito rápido, nossa, Senhor meu, carros e cavalos de fogo estão ao nosso redor, ao redor de Eliseu. Ele viu ao redor de Eliseu, carros e carruagens e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Aí o que Deus fez mais, irmão? Abriu os olhos de Geazi e cegou o exército inimigo. A ponto de os inimigos chegarem para Eliseu, perguntarem, vocês viram tão homem, assim, assim, assim? Aí Eliseu falou assim, vem comigo que eu te levo até eles. Meu Deus. Você tá entendendo o que Deus está falando com você? Você tá entendendo o que Deus está falando nesta hora para você? Você conseguiu entender que já é para você ser mestre nessa situação? Já é para você ter estrutura para saber lidar com um certo tipo de pessoas? Você viu aqui que eu estava falando de pessoas aqui.
Quando eu falei de Geazi, eu estava falando de pessoas. Pelo tempo decorrido, já é para você ter mestre em lidar com pessoas. Pessoas incrédulas. Pessoas que não vão entender seu chamado. Pessoas que vão duvidar do seu chamado, mesmo vendo Deus na sua vida. Já é para você ser mestre, saber lidar. E não se abater. E não parar. Ah, mas pastora Dói, aqui a gente não está falando de sentimento. Por isso que eu estou falando. Pelo tempo decorrido já era para você ser mestre, para quê? Para estruturar suas emoções. Não ser dominado pelas suas emoções. Eu tava fazendo esboço aí, eu tava falando com a minha filha Mari. Porque eu falo tudo com eles, né? E eu falei com a minha filha Mari, minha filha... eu vi algo que ela escreveu. Aí eu falei, filha, tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui você não faz, não. Eu sei que a sua intenção foi ótima de ajudar, eu conheço. Mas não faz, não. Faz só a sua parte, ó. Dá só a sua dica e sai. E deixa que a pessoa filtre o que ela tiver que filtrar, e se ela tiver que ver que o que você falou, o que você disse foi legal, beleza. Se ela também quiser rejeitar, beleza, também aprenda e deixa ela seguir. Faz a tua parte, né? Que, como diz os antigos, se conselho fosse bom, vendia. Mas também, como diz o Senhor, fazer o bem, né? Se está no seu poder fazer o bem, faça. Então, ou seja, se o bem que eu posso fazer é aconselhar, eu tenho que fazer. Então, não vivo pelos antigos, eu vivo pelo que a Bíblia diz. Amém? Né? Tem pessoas, vou aconselhar fulano. Não, a Bíblia está falando que se você está no seu poder fazer o bem, faça. O seu poder é aconselhar, aconselhe. E deixa a pessoa tomar o rumo dela. Amém? Então, tá aqui a palavra que Deus deixou no meu coração. Deixa eu chamar a Mari aqui rapidinho. Mara! Acho que ela não vai ouvir. Ô, Glória, ouviu? Me dá um copo d'água, por favor, e liga esse ventilador ali. Fazer um favor. Então, que você possa absorver esta palavra. Não precisa não, pode deixar aí mesmo. Só chegar pra cá, isso. E dar uma ligada, ele vai fazer um barulhinho, irmão. Mas, isso. Aí. E eu vou deixar essa palavra aqui. Para sua meditação, amém? Hebreus capítulo 5, versículo 12, tá bom? Medita, mas medita mesmo. Pelo tempo decorrido, já era para você ser mestre dessa situação, já era para você saber lidar. Não é a primeira prova, né? Eu sei que não é fácil passar na prova, ninguém gosta de passar, ainda mais depois que sai de uma, vem outra, né? É igual eu falo com as criancinhas. Eu sempre falo isso com a minha filha Mari, que eu fico mais com ela. Ela fala assim, mãe, só tem... Vamos dar um exemplo. Só tem... Obrigada. Não tem como ter Agora tá mais fresco, tá melhor. Mara fala assim, mãe, só tem um pedaço, ou vamos seja, vamos dizer, mãe, só tem 2 ovos, somos 5. Como a gente vai fazer com 2 ovos? Aí eu sempre falo pra ela, mas dá pra dividir. Se você vê que só tem 2 ovos, vamos comer um hoje, todo mundo, e amanhã a gente come o outro. Quem não quiser comer ovo, come arroz e feijão. Ah, mas mamãe, já passamos por prova pior, já bebeu água de arroz. Então, não reclama do arroz e feijão. Né? Pelo tempo decorrido, temos estrutura para suportar. Uma vez cortaram a nossa luz, ficamos 15 dias no escuro, estavam cobrando de Lamas. Eu falei assim, Dila, eu nem sabia que a roupa tava mandando carta agora da cinza. Ela tá mandando agora, pastor. Eu falei, nossa, é a primeira vez. É até bom a gente receber uma carta, né, irmão? Nem que seja de cobrança. Pelo menos alguém lembra da gente. Tô brincando, meu Deus, tô brincando. Agora falando sério, né? Ou seja, pelo tempo decorrido, ficamos 15 dias, irmão. E aí ficamos, de dia, aquela peleja, né? E vai pra igreja pedindo gelo. Ia na minha sogra, bebia água gelada lá quando eu ia, porque eu bebo muita água gelada, né? E com muito gelo. Então, assim, as coisas que você mais gosta do Deus tirando. Oh, meu Deus, água gelada, ventilador, dormindo com a janela aberta, aquele calor. Eu falei, meu Deus, 15 dias. Sem reclamar. Foi proibido reclamar. Já passamos por situações piores. Então, agora aguentemos, calados,
Vamos vencer. É só mais uma pra gente vencer. É só... Irmão, e toda a luta que a gente passa, a gente sempre fala isso. Somos 5, falamos um pro outro. É só mais uma que vamos vencer. E como vamos vencer? Jejum e oração. Jejum e oração. E como vencer? Palavra. Não vamos nos deixar levar pela emoção. Porque a prova, irmãos, ela traz sim um pouco de desequilíbrio mental. Você sabia disso? A prova ela traz. A Bíblia fala que Davi passou por uma grande prova, que ele foi se esconder numa caverna de Adulão. A prova ela se desequilibra. Por isso que é necessário você manter o domínio próprio. Para no momento da prova, você, sabe, você toma aquele salavanco assim, opa, tem que respira fundo. É igual o dor de parto, né? O médico fala assim, ó, sopra, conta até 10, faz força, a prova vai passar, a criança vai sair. Depois da prova é o quê? Ouve-se um choro de vitória, ouve-se um júbilo, um grito de aleluia. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Eu profetizo que Deus vai te dar estrutura para suportar. Eu profetizo que nessa situação você vai ser mestre. E sabe o que é ser mestre, irmão? Escuta. Vai vir pessoas passando por situações semelhantes a que você passou, ou até igual ou pior. E você vai poder sentar ela e vai falar assim, senta aqui, filhinho. Mamãe vai te ensinar um negócio. Senta aqui. E aí quando ele sentar, você vai falar assim, ele vai contar a história dele todinha, e você vai falar, filhinho, quando você passou por isso, mamãe também passou. E mamãe venceu. E você também vai vencer. E você também vai vencer. Quando você está passando agora a crise financeira, não tem nada para comer, mamãe também já passou. O anguzinho puro não mata ninguém. A aguinha com arroz não mata ninguém. Você vai vencer. Tá sem dinheiro da passagem, tá indo a pé pro trabalho, de bicicleta. Mamãe também já passou. Hoje mamãe tá de carro, mamãe tem carteira. A mamãe também já andou a pé. Mamãe venceu. E você também vai vencer. Às vezes vai ser árduo, vai ser luta. Vai ser luta. Foi o que o pastor falou ontem, irmãos. No culto de ensinamento é muito bom. O pastor falou ontem assim, que o professor quando te dá a prova, ele fica em silêncio e te dá a prova, para você fazer a prova. Né? E o que o professor faz? Ele fica em silêncio e te dá a prova, porque no decorrer da vida você teve lição. Né? E qual é a lição? Às vezes, irmão, seja inteligente. Preste bem atenção, seja inteligente. Não precisa você também só passar na prova para você aprender. Observa a vida do teu irmão. Tá vendo que a prova dele tá doendo? Mantenha-se numa vida. Mantenha-se uma vida de intimidade com Deus, uma vida, sabe, abençoada espiritualmente e na palavra, que você vai olhar para ele e vai falar assim, opa, meu irmão exagerou na hora da bênção. Opa, meu irmão foi por caminho que não era para ir. Então eu o quê? Não vou. Eu aprendi com o erro do meu irmão. Vai ter situações que você vai aprender com o seu próprio erro, claro. Mas vai ter situações que você vai aprender com o erro do próximo. A Bíblia, irmãos, é o nosso manual. Eu não preciso, como Jó, perder tudo que Jó perdeu para orar pelos meus amigos. Não, eu posso orar agora sem perder nada. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo passar para você? Poxa, você olha às vezes a irmã está passando por uma luta e tal. E aí você só fica olhando a luta da irmã e esquece de falar assim, Deus está me ensinando com a luta da irmã. Deus está me ensinando com a luta da irmã. Deus está me ensinando com a vida da irmã. Deus está me ensinando. Se ela está passando por isso, está dando glória a Deus, eu não estou passando por nada. Ou não passei nem a metade, estou murmurando, reclamando. Vou esperar eu passar pelo deserto? Nada. Vou dar glória agora. E pedir a Deus que eu nem chegue por lá. Apesar que desertos da vida, sempre alguém vai passar. Né? Sempre alguém vai passar.
Então, que Deus te abençoe. Amém? Que Deus fale melhor ao teu coração. São 6 horas agora, eu vou ter que sair. E eu quero também, deixei a palavra aqui, Hebreus 5:12, amém? Voltei com a minha Bíblia antiga, essa daqui é uma das minhas primeiras, acho que minha terceira Bíblia, né? Porque a primeira é rosa, eu tenho uma outra também, essa é a terceira, né? Eu gosto muito de Bíblia, eu amo ganhar Bíblia e caneca. Bíblias de outros idiomas, tipo assim, né? De outras traduções, para comparar. E eu vou deixar aqui, essa palavra de Deus, que Deus abençoe a sua vida, amém? Eu falei com a irmã Rita ontem, encontrei ela, e ela me chamou para pregar, e eu falei para ela assim, irmã, eu não tô pregando, os outros insistem em me chamar, eu recuso, e as pessoas insistem em chamar. Por quê, irmãos? Presta bem atenção. Porque eu tive um entendimento que, infelizmente, algumas pessoas não ouvem mais a palavra de Deus, sabe? Então, assim, eu falei, cara, se alguém quiser ver eu pregar, vai na minha igreja, né? E eu estou pregando agora só com ensinamento, porque eu descobri o meu chamado, né? E eu amo fazer o que eu faço, descobri o propósito, né? Eu não sabia, os outros me chamavam, irmãos, quando eu pregava aquela coisa, os outros me chamavam para a palestra, eu pregando e me chamavam para a palestra, e eu sempre gostei, porque te leva a estudar, meditar, pesquisar, ir mais a fundo na história, no conteúdo, né, mais profundo. E eu me descobri, eu falei assim, eu falei com ela, eu fui pregar numa igreja, o irmão falou que eu tinha dado uma palestra, não dei palestra, eu preguei a palavra de Deus, né? Se eu desse uma palestra, demorava umas 2 horas, umas 2 horas, porque é um conteúdo mais profundo e você vai, né, quanto mais você vai afundando, mais água tem e vai aprendendo, né, e cada parte, cada setor, estou falando, né, por várias etapas. Então, assim, é complicado hoje você estar ministrando a palavra de Deus, né, é complicado, mas ela me chamou, vamos lá, dia 19 vou estar em Rio das Ostras, o pastor também me chamou, eu falo com ele, mas ele me chamou, vamos lá, né, vamos fazer o que Deus quer. Eu vou terminar aqui e vou deixar também para indicação um livro muito bom, que também amo ler e é muito bom ler. Você que não tem o hábito de ler, busque ter. Procure um livro fininho. Você não gosta de ler grosso? Leia um fininho, mas leia. Pastora, eu já fiz o grupo da Bíblia, lemos a Bíblia em 30 dias, eu vou fazer de novo. Mas eu vou fazer em 60, em 2 meses. Porque em 30 eu fiquei rouca, sem voz. Porque só eu gravava o áudio, né? Então, assim, eu vou fazer de novo esse grupo da Bíblia mais pra frente. Agora não. Antes do final do ano, né? Pra nós lermos a Bíblia todo esse ano de novo. Eu vou indicar a vocês um livro muito bom. Eu tô lendo aqui, ó. O Código da Inteligência, Augusto Cury, tá vendo? Muito bom, muito bom, muito bom. E ele é barato, tá? E bom. Eu só vou aqui, ó. Eu vou abrir pra você onde eu parei. Espera aí. Ó, presta bem atenção. Página 69. O Código da Inteligência, Augusto Cury. Decifrando o Código da Autocrítica e Exercício. Irmãos, compre o livro. Compre o livro. Amém? Compre o livro. Claro que nunca um livro vai ser melhor do que a Bíblia, tá? Preste atenção, tem pessoas que não entendem. Não tem nada, não é isso que eu tô dizendo. Compre o livro, tá? Para poder te ajudar até mesmo na interpretação da Bíblia. Porque às vezes você tem coisas que a palavra, né? Você precisa ter um entendimento melhor, uma mente sensível. Fora que o Espírito Santo também para poder te dar a interpretação. Olha só. O Código da Inteligência de Augusto Cury, muito bom, muito bom. Fala assim, ó. Decifrando o Código da Autocrítica. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Peraí. Pra você ler junto comigo. Aí. Tá vendo? Ó. Aonde parou aqui. Decifrando o Código da Autocrítica. Exercício. Praticar o stop introspectivo
Pare e pense antes de reagir. Ser sempre fiel à sua consciência, né? A Bíblia fala sobre isso. Seu coração não te condena, maior é Deus para te perdoar. Praticar a oração dos sábios. Qual é a oração? O silêncio. Não se submeter à ditadura da resposta e nem ter a necessidade neurótica de reagir, ou seja, entender que nem sempre você vai ter resposta para tudo e nem sempre você tem que responder na mesma hora as perguntas. Você pode sim falar: agora eu não tenho resposta, depois eu vou ter, depois você me procura, respondo depois. Amém? No tópico 3, não viver em função do binômio estímulo-resposta ou da autoajuda, ou seja, bateu, levou. Saber que esse instinto é animalístico e destrutivo, ou seja, esse negócio, como tá antes, né, no tópico acima, respondeu na hora, tem sempre uma resposta, não, bateu, levou, me fez comigo, vou fazer também. Isso aí é animalesco e destrutivo. Amém? Ou seja, como diz a palavra do Senhor, bateu na minha face, eu viro a outra. Não pague o mal com o mal. Amém? Não ser escravo dos outros. Pense e fale de si. Amém? Esse aqui é fundamental. Não ser escravo do que os outros pensam e falam de si. Não ser escravo do que os outros pensam e falam de si. Ou seja, as pessoas falam demais, mas te conhecem pouco. Não vive a sua vida. Não sabe o que você sofreu para chegar onde você chegou. Não sabe a trajetória que você percorreu. Não sabe as cicatrizes que você leva no corpo para estar e nem alcançar o que você alcançou. Então, não vive em torno disso. O que vão pensar de mim? O que vão falar? Né? Foi uma irmã que chegou pra mim e a gente conversando, ela falou assim: não, pastora, porque aquela missionária usa bermuda? Eu falei assim: o que tem? E é problema dela, eu não tenho que julgar ela. Se é a igreja dela, ou se Deus chamou ela assim, é problema dela, não é meu. Amém? E aqui no 5, humanizar-se nas relações sociais, não conquistar o temor, mas o amor e a admiração das pessoas próximas, né? Provocar estrategicamente o fenômeno RAM com imagens surpreendentes. Amém? Eita glória! Só um pedacinho, você viu que dá vontade de ler mais, né? Que coisa maravilhosa. Leia, compre o livro, leia. Né? No próximo vídeo que eu fizer, eu vou ler outro pedacinho dele que você vai amar e vai abençoar a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar agora para nós terminar. Meu fácil, eu vou estar lá dia 19 e vou voltar dia 21, que eu prego no sábado, o pastor Márcio prega no domingo e vai ter uma fechada no final. Já tá me dando calor aqui, né, irmãos? E peço também que esteja orando pela minha vida, porque fui no cardiologista, né, com muita luta, você não sabe, né, como eu falei, às vezes a gente tem que ceder, a gente não entende que somos ser humano, matéria, carne, e aquela coisa toda, né, a gente ora e esquece das coisas às vezes, mas você acredita que o médico chamou o meu jejum de doideira, de loucura? Ele falou: para de fazer esse jejum doido, para de fazer essa loucura, que jejum doido é esse? Aí eu falei: doutor, meu jejum não é doido, não é loucura, é propósito. Pessoas alcançam vitória, eu tenho sido vitoriosa, e eu tenho visto orações minhas respondidas por causa desse propósito. Para com isso, você não pode fazer, que não sei o que. Eu falei: tá, né, mas você acredita que ele me deu 15 dias de repouso? Ele falou pra me tirar uma licença, que me dava papel pra me tirar a licença. Você trabalha em quê? Eu falei: eu vendo doce, mas eu trabalho raramente. Quem vende mais doce é meu esposo. Olha, mas o ser humano não entende, né, as coisas de Deus, é normal. Mas amém. Ele é médico e eu sou ser humano, ele me examinou, ele vê por fora, mas Deus é o autor da minha vida, né? Ele sabe ele que criou e fez o meu coração e sabe das minhas limitações. O que eu peço é oração para a pressão regular, ficar tudo legal, né? E Deus vai abençoar em nome do Senhor Jesus, tá bom? Tomar banho naquela praia maravilhosa, lembra de mim? Tomarei, com certeza, pode ter certeza que eu tomarei. Olha só, eu deixo a paz do Senhor para os irmãos, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor
que você absorva o máximo desta palavra, tá bom? Pelo tempo decorrido já era para você ser mestre, saber lidar com essa situação, não se desespera, não perca a estrutura, seja firme, né? A Bíblia fala que o vento veio sobre as duas casas, mas a que estava estruturada na rocha, o vento não tombou, e a que não estava estruturada na rocha, ela caiu, grande foi a queda, ou seja, a estrutura é o que te mantém de pé em meio às adversidades. Tá bom? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Vamos orar para terminar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor nesta hora que abençoe o teu povo e aqueles que vão ver e ouvir esta ministração, esta palavra, que possa estar edificando vidas e despertando, Pai amado, porque o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas, e despertando para que eles vão ir lá na estrutura, Senhor, e ver que o Senhor já os capacitou, que o Senhor já os fortaleceu para passar essa situação e passar de cabeça erguida e saber que vão vencer, porque o Senhor está com eles, Senhor, porque o Senhor está conosco e nos dará a vitória em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e agradeço, e você diz amém e graças a Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor. Amanhã é aquele grande culto de libertação. Hoje tem culto na Igreja Assembleia de Deus, arrebatando almas em Tocos, ao lado da pista de laço. Você é o nosso convidado. 7h30 da noite tem aquele grande culto de libertação em Tocos. Amém? E você é o nosso convidado. Fiquem todos com a paz do Senhor. Deixa eu ver aqui. A irmã Fátima botou aqui depois que empresta roupa para tirar o modelo. Você pode... Ô, glória. Amém. Obrigado. Ó, I love you. Tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.